Jó capítulo 31, versículo 1, versão King James. Fiz uma aliança com meus olhos. Por que então eu deveria pensar numa empregada? Muitas vezes, as imoralidades sexuais começam no coração. Pensamos sobre isso, sentimos isso e então agimos. A imoralidade sexual não inicia no coração. O coração é apenas o segundo estágio. Jó compreendia esses estágios e sabia que tudo começava pelo que ele via. Se ele olhasse com luxúria para uma mulher, seu coração começaria a pensar nisso, levando-o ao pecado. Jó fez uma aliança com seus olhos para nunca olhar com luxúria para as mulheres, algo que Davi não conseguiu fazer e acabou caindo em pecado. Há muitos avisos sobre imoralidades sexuais na Bíblia, mas muitas pessoas acham difícil evitá-las. Os cristãos também enfrentam essa dificuldade. Um dos avisos bíblicos está em Provérbios, capítulo 6, versículo 32. Mas o que comete adultério com uma mulher carece de entendimento, aquele que o faz destrói a sua própria alma. Isso prova que nem todos os pecados são iguais. Todos os pecados trazem morte, mas não são idênticos. Mentir não é um pecado contra o próprio corpo, nem destrói a alma, mas o adultério faz isso. A Bíblia não diz que um ladrão ou mentiroso destrói sua própria alma, mas um adúltero sim. Há algo sério sobre a imoralidade sexual que ainda não compreendemos completamente. Provérbios, capítulo 9, versículos 16 a 17 diz: Quem é simples, venha cá. E ao que não tem entendimento, ela diz: água roubada é doce e o pão comido em segredo é agradável. Esta senhora cita um ditado bem conhecido, mas é uma meia-verdade. E todos sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Em outras palavras, ela diz que o sexo ilícito é mais satisfatório do que o sexo sancionado por Deus entre marido e mulher. Ela está falando a verdade, mas não toda a verdade, pois não menciona o fim da história. Há prazer no pecado, mas é temporário. Salomão adverte no versículo 18 que os convidados dela estão nas profundezas do inferno. A imoralidade sexual é algo com o qual não devemos brincar. A pornografia é um problema sério na igreja hoje. Muitas pessoas que não olham luxuriosamente para o sexo oposto assistem pornografia em segredo. Pregam contra a luxúria, mas não conseguem parar de assistir pornografia. O problema não é apenas o vício e a imoralidade sexual, mas também o impacto psicológico. As estatísticas são assustadoras. Cerca de 22 milhões de brasileiros assistem pornografia regularmente. Sabe-se que 35% de todos os downloads da internet estão relacionados à pornografia. Na igreja, 1 em cada 5 pastores de jovens e 1 em cada 7 pastores adultos assistem regularmente. Mais de 70% dos cristãos ainda lutam com isso hoje, assistindo pelo menos uma vez por mês. 90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos são neutros ou favoráveis à discussão sobre este tópico. Eu não estou julgando ninguém, especialmente aqueles que estão lutando para sair desse vício. Isso não é algo que você deve aceitar como parte da sua vida. Se Jó diz que fez uma aliança com seus olhos para não olhar com luxúria para as mulheres, por que você não deveria fazer o mesmo compromisso de não assistir pornografia? Muitas pessoas nem sabem mais como se relacionar com outras devido a esse vício. Muitas enfrentam depressão porque se odeiam por isso. O que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia e se torna viciado? A verdade simples é que isso se torna uma fortaleza. E uma vez que Satanás tem uma fortaleza em sua vida, ele não a libera facilmente. É por isso que as pessoas querem parar, mas não conseguem, lutando com o mesmo pecado por 10, 20, 30 anos. Isso é porque é uma fortaleza. Com apenas alguns cliques você tem acesso a outro mundo, e quanto mais tempo você passa nesse mundo, mais profunda a fortaleza se torna e mais suas garras te envolvem. Lembro-me de um jovem que veio à minha igreja e pediu oração.
Ele me disse que toda vez que tentava rezar, as imagens profanas que ele assistia na internet apareciam em sua mente, criando uma barreira entre ele e Deus. Isso afetou até mesmo seu relacionamento com Deus. Esse jovem veio a mim chorando, querendo parar, mas não conseguia, e há muitas pessoas na mesma situação. Quando ele me contou isso, pensei em Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O problema com essa fortaleza é que ela introduz outras fortalezas. Uma vez que a pornografia se torna uma fortaleza, a luxúria se torna uma fortaleza, levando a outras como a fornicação, que pode evoluir para adultério quando você está casado. Uma fortaleza abre a porta para outra. Quando você assiste pornografia, isso alimenta e nutre a luxúria, dando-lhe tudo o que precisa para crescer. Quando a luxúria arde nos corações das pessoas, elas se comportam de maneira tola e irracional, e o pior é que continuarão sofrendo pelas ações irracionais que cometem por causa da luxúria, mas não desistem dessas ações. Deixe este sermão ser um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luxúria é algo que você deve combater em todas as fases da vida. Se você tem 16 anos, deve lutar contra a luxúria. Se tem 60 anos, também. Se você é solteiro e acha que a luxúria desaparecerá quando se casar, isso é mentira. Você deve lutar contra a luxúria em cada fase da sua vida. Acredito que uma das maiores causas de nossos arrependimentos como humanos é a luxúria. Se você quer um futuro melhor para si mesmo, precisa lidar com a luxúria. A luxúria turva seu julgamento, destrói sua vida, arruína seu lar e compromete sua saúde. Ela esvazia sua conta bancária, rouba sua alegria e cria uma barreira entre você e Deus. A luxúria pode te jogar em um abismo mais profundo do que você jamais imaginou. Se não controlada, a luxúria te deixará em um lugar onde você se perguntará: como cheguei aqui? Eu digo isso porque já vi o que a luxúria pode fazer com as pessoas. Vi a luxúria causar duas pessoas que não tinham intenção de ficar juntas a criar um filho. Vi pessoas permanecerem em relacionamentos sem futuro por causa da luxúria. A verdade é que a luxúria fará você se envolver com pessoas que você não deveria. A luxúria turva sua mente e julgamento, prejudicando sua capacidade de tomar decisões corretas. Quando a luxúria está envolvida, suas habilidades de raciocínio e tomada de decisão se tornam fracas. Ela te torna irresponsável, como uma droga que afeta seu comportamento. Sob o efeito da luxúria, as pessoas não são tão responsáveis quanto seriam com uma mente sóbria. A luxúria pode fazer um homem destruir um casamento de 20 anos por apenas 10 minutos de prazer. Não é insensato que alguém que construiu um casamento ao longo de décadas perca tudo por um momento passageiro. Qual é a lógica por trás de um homem que abandona sua esposa para perseguir a luxúria pela esposa de outro homem? A luxúria cega um homem, roubando-lhe sua sabedoria e força. Uma das maiores mentiras que se ouve é que a luxúria é um problema apenas masculino. Não é verdade, as mulheres também lutam contra isso. As pessoas às vezes culpam o diabo por suas ações, quando na verdade é a luxúria que as motiva. Por isso Jó fez uma aliança com seus olhos. O conceito de aliança, ou pacto, tem origem no termo latino convenire, que significa uma união. Envolve duas ou mais partes que se reúnem para fazer um contrato, concordando com promessas, estipulações, privilégios e responsabilidades. Jó fez uma aliança com seus olhos, comprometendo-se a controlar o que olhava. Em Jó, capítulo 31, versículo 1, ele diz: "Fiz uma aliança com meus olhos, por que então eu deveria pensar com luxúria em uma empregada?" Luxúria não é algo com que se deva brincar.
Em 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 ao 2, vemos que, depois de o ano ter expirado, na época em que os reis saíam para a batalha, Davi enviou Joabe e seus servos, enquanto ele permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou da cama e foi passear no telhado de sua casa. De lá, ele viu uma mulher muito bonita se lavando. Essa visão levou a uma série de problemas para Davi. Os olhos olham e veem, e o coração armazena a imagem, enquanto o cérebro começa a processá-la, levando você a pensar nisso constantemente. Quando você comete pecado sexual, não está pecando contra outras pessoas ou fora do seu corpo, nem está destruindo a vida de outras pessoas. Você está pecando contra o seu próprio corpo, destruindo sua própria vida. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, versão King James, lemos: "Fugi da fornicação. Todo pecado que um homem comete está fora do corpo, mas aquele que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Portanto, devemos fugir de todo pecado sexual e das fontes de tentação."